Oi, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Carolina, eu sou especialista de produtos Microsoft aqui na TD Synnex. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o tempo de vocês também. É um prazer tê-los conosco nessa manhã, que será de muito conhecimento compartilhado. Queria agradecer também o Daniel, todo o time da Energy pela parceria, dizer que é muito importante para nós proporcionar isso, o desenvolvimento dessa parceria junto a todos vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre algumas funcionalidades do Microsoft 365 Business Premium, que é uma excelente ferramenta de trabalho, é um foguete, então é um momento da gente tirar a dúvida, curiosidade. O Luiz e o Bruno vão nos ajudar com essa apresentação. Os dois são, eu não tenho nem o que falar, porque eles são excelentes. E aí a gente vai ter uma interação no chat. Vocês podem mandar dúvidas para a gente, que os meninos vão respondendo durante a apresentação. E aí, no final do evento, nós enviaremos uma pesquisa de satisfação, que a gente tem 30 minutinhos para responder, depois que acabar aqui, tá bom? E quem responder a pesquisa vai participar de um sorteio. O sorteio será feito offline e será enviado para vocês junto ao e-mail com a gravação do nosso workshop. Mais uma vez, muito obrigada a todos e aproveitem o conteúdo. Luiz, Bruno, não sei quem vai começar, mas é com vocês. Muito obrigado, Carol, pela excelente apresentação. Muito bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse produto, né, dessa solução como um todo. E preparamos algo bem legal, algo focado para que vocês conversem, né, sentem ali na mesa com o cliente, tenha discursos bons, discursos efetivos. Temos algumas demonstrações, preparamos alguns vídeos, né, para que nós gravamos, né, o workshop, para ficar com menos problemas, né, vai que dá algum problema de acesso, tudo mais, né, sabe como é que é demonstrações. E preparamos o conteúdo demonstrando ferramentas, demonstrando o dia a dia de um colaborador, um dia a dia de um administrador. Então, espero que gostem e já passo a bola aí para o Bruno Serafim, ele vai iniciar e aí depois eu volto com vocês. Muito prazer, pessoal. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, né? Igual o Luiz falou, né? A gente trabalha aqui com o time de pré-vendas na parte de engenharia. Então, tudo que vocês tenham de dúvida relacionada a licenciamento, a toda a parte de Azure, a gente atende, né? Toda a demanda que a Energy tem relacionada a isso. Eles passam para a gente consegue suprir, né? E o que não consegue, a gente verifica com a Microsoft, alguma dúvida específica, algum projeto específico, tá? A gente faz dessa forma e trabalha aí para dar todo o apoio para eles e para vocês, né? Então, precisando de qualquer coisa, pode passar para a Energy, eles mandam para a gente consegue tocar e fazer, né? Desde uma parte de um licenciamento até uma apresentação, algo que vocês tenham essa necessidade, tá bom? Hoje vamos falar com um pouquinho desse produto, né? Que é um produto que complementa a nossa vida, eu acho que desde sempre, né? Desde que surgiu a parte, digamos assim, de um Office da vida, né? Hoje em dia a gente tem um nome que é o Microsoft 365, que é onde ele engloba todos esses produtos, né? Então, desde sempre ele é um facilitador para tudo que a gente tem de fazer no trabalho do dia a dia, né? A gente vai comentar um pouquinho aqui dele, né? Esse workshop voltado a isso, né? Onde a gente consegue ter um produto que ele ajuda em tudo que a gente precisa, né? Então, toda a parte que a gente tem, desde fazer uma carta ou fazer uma planilha, ou tem essa necessidade de se encontrar, né, digamos, remotamente, a gente consegue fazer com esse produto em si, tá bom? Então a gente vai falar um pouco desse produto. Os tópicos que tem principal, né, é a parte de colaboração, tá? Que é essa parte que a gente está interagindo aqui. Então, se eu estou, por exemplo, de casa, ou ele está na casa dele, alguns de vocês estão remotamente na empresa, né? A gente não tem aquela necessidade de estar no mesmo ambiente físico, né? A gente consegue fazer isso de forma remota, usando essa ferramenta que é um Teams. Ela é bem colaborativa, tem compartilhamento, tem reações, a gente consegue fazer pergunta, né? E
também pensando em tudo isso, por ser um mundo bem conectado, a gente tem a parte de segurança, né? A parte de segurança engloba tudo, né? Desde a conexão que a gente tem em casa, no nosso, digamos assim, roteador ali, que ele tem essa parte de função de distribuir, digamos, a conexão por todos os nossos dispositivos, né, em casa, né? Quando a gente tem essa ferramenta instalada em um dispositivo ou no computador, tá? A gente consegue ter uma segurança embarcada. O Luiz vai fazer uma bela demonstração do Defender aqui, para que nada de ruim ocorra, né? Mas se ocorrer, a gente também tem ferramenta que consegue fazer essa, digamos assim, vacina, digamos, né, proteger, né, de uma forma reativa também, tá? Pensando tudo isso na parte de produtividade, né? A parte de produtividade é relacionada a tudo, né? A gente não tem gasto, digamos, excessivo no deslocamento que a gente faria, né, antigamente, né? Pegava o carro ou ia de ônibus, algo do tipo, né? Ia para a empresa para trabalhar lá. Então a gente consegue fazer, reduzindo, digamos assim, esse deslocamento que a gente tem para a empresa, 2, 3 horas, digamos assim, né? Num trânsito, algo do tipo. A gente consegue manter a nossa produtividade e até aumentar, né? Trabalhando de casa de forma muito melhor, digamos, do que a gente tinha anteriormente, tá? Pensando nesse ponto, né? A gente fala um pouquinho de um assunto que é o atual, né? A parte da pandemia, né? Essa parte da pandemia, digamos que veio algo em torno de 2, 3 anos atrás, né? E infelizmente forçou todas as empresas a, digamos que não trabalhar mais daquele jeito que antigamente. Todo mundo indo para o escritório, fazendo reunião presencial com as suas equipes, com seus clientes, né? Então a gente precisou trabalhar de uma forma diferente, tá? Então, com todo esse novo universo, tá? A parte da Microsoft em si fez esse produto que englobaria tudo e facilitaria o trabalho de todas as empresas, né? Então, você não está, digamos, naquele ambiente físico com o seu cliente, né? Porém, você consegue se reunir de forma remota. Você faz a reunião, marca a reunião, manda o e-mail de convite, né? E consegue fazer isso de forma remota, como se estivesse ali presencialmente, né? Tem todo o tipo, digamos, da reunião. Igual nossa reunião aqui é um pouco mais restrita, né? Então, temos os apresentadores, quem participa, e temos as pessoas que não conseguem falar, não tem ali, porém tem um chat que consegue interagir, né? Uma interação mínima, né? Então, todo tipo de reunião, ele consegue ser de uma forma, digamos assim, relacionada àquele tema, né? Àquele workshop, por exemplo, para que não tenha tanto, digamos assim, erro, barulho, ou então áudio aberto, algo desse tipo, para a gente conseguir passar nesse uma hora, quase 2 horas, né, 1 hora e meia mais ou menos, né, para a gente passar todo esse treinamento. Então, essa parte da pandemia em si ajudou nessa área de colaborativa e o 365 fez com que toda essa ferramenta, toda essa necessidade que a gente tinha, né, com que a gente pudesse se adaptar a esse novo mundo, tá? Pensando em toda essa parte de colaboração, a gente fala que a gente não tem mais aquela interação física tanto quanto antes, né? Apesar de ter reduzido muito, muito mesmo a parte pandêmica, né? As empresas adotaram aquela parte, digamos, de um híbrido, né? Um ambiente híbrido. Então, não tem aquela real necessidade de ficar sem presencial. A não ser a parte, digamos assim, de fábrica, que a gente sabe que tem a necessidade sim, porque todo mundo precisa estar ali fazendo a parte da produção em si, tá? E isso faz com que tenha essa real necessidade, tá? Como essa parte de adaptação, a gente sabe que essa conexão que tem, a gente, por exemplo, se tem algum caso que a gente tem uma urgência ou tem uma necessidade e precisa demonstrar algo do tipo, né? A gente não precisa ficar fazendo aquela parte de tentando casar a agenda, tentando fazer alguma coisa do tipo para fazer essa demonstração, né? A gente consegue mandar uma mensagem, manda uma mensagem via WhatsApp, um Telegram, fala, vamos fazer essa reunião, eu preciso te passar 5 minutos, eu mostro para você depois demonstrar para o cliente, ou se ele tiver também agenda, a gente consegue fazer nisso, né? Então a gente vê que toda essa parte de negócio e essa parte de interação se tornou muito mais rápida, muito mais conjunta do que o de antigamente, tá? Só que toda essa parte a gente sabe que também aumentou um risco para a gente, para todos nós, né? Com relação a essa parte, digamos, de ataque, tá? Então, a parte, digamos, cibernética do mundo que a gente tem hoje em dia, tá? Ele teve muita necessidade, digamos, de aumentar essa parte de segurança, né? A gente sabe que com o WhatsApp a gente tem muito golpe que a gente sofre, né? Se você não autenticar o segundo fator, né? Hoje em dia até o WhatsApp manda lá uma mensagem no próprio WhatsApp falando assim, você não quer aumentar a sua segurança com MFA, né? Por quê? Com uma mensagem simples no SMS, a pessoa consegue
se você não se atentar, não perceber quem é, né? Você clicando ali, você consegue fornecer a sua parte de conexão para outra pessoa e ela com o seu próprio número consegue fazer aquela parte de distribuição de lista de pedido de ajuda. Ah, nossa, preciso de um dinheiro, preciso de algo do tipo, né? Então, isso pensando em um dispositivo como o celular. Na nossa máquina, nosso notebook, né? A gente sabe que tem muito mais informação. Por exemplo, o nosso dispositivo da empresa tem muita informação relacionada à empresa, né? Então, se a gente abre um e-mail que a gente vê, acha que é de algum amigo, algum parente, tá? A gente vai dar uma demonstração disso. Tá? A gente vê que a gente pode ser contaminado e nem perceber, né? Se a gente não tiver uma ferramenta que consiga fazer essa parte de garantir a segurança, a gente é contaminado e nem percebe. Tá? A gente vai dar algumas demonstrações aqui de o que acontece quando a gente recebe um tipo de link, recebe um tipo de e-mail, tá? E quando a gente recebe também essa parte, digamos, de uma tentativa de ataque, tentativa de invasão, de corromper o nosso dispositivo, a gente vê que o Defender consegue fazer isso, tá? Pensando em custo, com toda essa ferramenta que garante isso para a gente, né? A gente vê que o 365, ele com um licenciamento ou outro, a gente consegue, digamos assim, englobar toda essa ferramenta, tá? E fazer com que a gente tenha toda essa parte de proteção e uma solução completa, tá? Então, a gente não tem a necessidade de ter um monte de ferramentas para garantir isso, tá? E o 365 consegue fazer isso, né? Pensando nesse mundo atual, agora a gente fala, né? Com toda essa redução de complexidade e tudo mais, a gente foca em nuvem, né? Que a nossa nuvem é a parte do Azure, né? Que a gente fala, né? Que essa parte do 365, essa solução total, né? Completa, né? Confiável. E na nuvem, por exemplo, se eu não estou com o meu dispositivo da empresa, eu estou com uma falha, né? Mês passado eu saí de férias e estava com uma falha na minha máquina e simplesmente na última semana eu trabalhei do meu computador pessoal, né? Eu entrei lá na parte do office.com, digitei office.com, né? Entrei no Outlook para verificar toda a parte de e-mails, consegui normal. A parte do Teams também, você consegue logar via navegador, tá? Então você tem essa interação, tá? Você consegue logar via navegador e garantindo toda a parte de segurança. Não tive a necessidade de instalação física no pacote do Office, né? Porque como estava tudo na parte de nuvem em si, eu consigo fazer toda essa parte de interação, conseguir me comunicar normalmente, fazer ligação via chat, conseguir fazer toda a parte de reunião, toda a minha agenda, conseguir fazer normalmente, tá? Então, uma solução pensada em tudo isso, tá? É uma solução pensada em toda essa parte de nuvem, tá? Para entregar tudo que você tem essa necessidade, tá? Economizando toda essa parte de custo, se a gente for pensar, como eu não tive que fazer essa instalação física, por exemplo, da minha máquina, não precisei levar no nosso lab, no nosso time de TI, fazer essa instalação, né? Não precisei gastar, digamos, recurso de disco nem nada, por ser uma ferramenta que roda inteira na nuvem, né? Então você reduz toda essa parte de complexidade, digamos, de fazer uma instalação física, né? Você consegue fazer isso com economia 100% de tempo, se você for pensar. Porque você digita office.com, você tem todas as ferramentas que estão disponíveis para você, tá? O que eu falo para você é que eu não tenho a necessidade de ter todo, digamos, o pacote Office instalado. Ah, eu não tenho uma necessidade de um Visio, né? Então eu não preciso pagar um licenciamento de uma ferramenta desse tipo, né? Ah, meu funcionário ele não vai ter a necessidade de usar, além do Word, Excel, não tem a necessidade de usar uma ferramenta muito mais complexa ali dentro, né? Então eu consigo fazer com que essa parte, digamos, de licenciamento por usuário seja obedecida, né? Eu não tenho aquela necessidade de ter 100% do pacote para todo mundo, eu consigo ter uma economia, né? Tem alguns pacotes, tem alguns dispositivos que não têm essa disponibilidade, né? Então, ou você instala 100% ou você não instala. Então, você não dá aquela ferramenta para o seu funcionário, né? Aqui não, tá? A gente tem essa parte dos pacotes, o Luiz vai mostrar no final, né? Quais são esses pacotes que tem, tá? A quantidade que você pode ter também. Isso aí ajuda muito mais nessa parte de consolidar todo o seu trabalho, tá bom? Essa parte dos dados que a gente fala, né, que você tem tudo em um local único, né, você consegue fazer essa redução de risco de invasão, de perda de dados, tá? Mantendo todo o seu dispositivo seguro. Igual eu falei, né? Tem hora que a gente não ativa uma parte de autenticação de segurança, a gente meio que peca ali por dar uma errada nisso, porém o Defender vai garantir isso, tá? A gente vê que com toda essa parte, digamos, de custo, de gerenciamento que a gente tem, o Defender consegue simplesmente ajudar nessa parte de proteção de dados, que ele vai ter uma maneira ali de proteger você
reativamente, se você não conseguir fazer esse proativo, né, não manter a segurança em si, mas ele consegue te defender com políticas, com toda essa parte de segurança que a gente vai mostrar, tá? A parte de produtividade que a gente fala, né, é a parte de deslocamento, tá? Se a gente não tem a necessidade de se deslocar para a empresa, não faz um evento remoto e nada do tipo, a gente tem uma economia de algo de torno de 45%, 50%, né? Por quê? A gente não vai se deslocar para um hotel, não tem que deslocar também do hotel para outro local do evento, com estacionamento, colocação de carro, tá? Então, com toda essa prática que a gente tem agora, dessa parte de nuvem em si, de tudo remoto, tá? A gente tem essa redução total de custos, tá? Que hoje em dia é algo comum, tá? Então, querendo ou não, a gente sabe que tudo isso, por estar em nuvem, por estar de uma forma muito, digamos assim, interativa, colaborativa, não estar tão presencial, né? A gente sabe que a gente consegue ter toda essa forma de redução de gasto relacionado a essa parte de viagem. Tá? Agora vamos passar um pouco para a nossa parte de demonstração, né? Igual o Luiz falou, né? É a prova de erro nossa demonstração, né? A não ser que todo mundo caia a conexão, dê alguma falha geral, a gente aí tem como falhar, né? A gente grava, faz essa parte, digamos assim, da demonstração, para que não tenha alguma falha. A gente fez toda essa parte anteriormente, né? Então a gente vai ter essa interação relacionada a isso, falando. O Luiz vai ter a parte do controle, mas a gente consegue fazer a demonstração em si, tá? O primeiro produto que eu vou falar é do Hello, tá? O Hello é uma ferramenta que ele é focada na parte de login da que a gente tem da máquina, né? Quando eu vou logar na minha máquina, a minha máquina está com o Windows 11, né? Eu consigo fazer essa parte de login, eu clico na parte de login, nesse caso aqui o usuário é a Megan Boy, tá? Que tem essa demonstração. Quando ela clica, ela não tem a necessidade de digitar uma senha, tá? Então, por alguns milissegundos, né, ela vai fazer a leitura facial da Megan aqui, vai fazer essa leitura e vai desbloquear a máquina dela na hora, tá? Uma ferramenta muito prática, muito interativa, tá? Ela serve para que, se o usuário esqueceu a senha, voltei de viagem agora, esqueci minha senha, qual que é a minha senha, né? Ele não tem essa necessidade de lembrar, tá? Um novo funcionário está entrando na empresa, ele precisa cadastrar aquela senha, ele pode ativar a parte de reconhecimento facial? Sim, também pode, tá? Essa é uma forma mais segura relacionado à parte de quebra de senha, né? Então, todo mundo sabe que quando você coloca aquela senha, você vai colocar uma senha bem complexa, né? Nascimento do filho, 123, arroba, né? Então, toda essa parte de perda de senha, de perda, digamos assim, de dispositivo que a gente tem, né? Aqui o Hello evita isso que aconteça, tá? Com esse reconhecimento facial, seu rosto é único, ele vai fazer essa interação, ele vai desbloquear a máquina quando você clicar no login, tem aquele olhinho que ele fica pulando, né? Então você consegue desbloquear a sua máquina simplesmente com o seu rosto. Eu estou com uma falha na câmera, o que acontece se eu tenho essa falha na câmera? Ele tem um código de 6 dígitos que você pode digitar ali e o Hello já habilita, tá bom? Então não tem como você ter uma falha, digamos assim, que não possa ser corrigida, tá? Ele tem essa parte, digamos, de funcionar desse jeito, né, interativo, tá, com relação ao seu rosto, mas se não funcionar, você consegue entrar com um código ali de 6 números e você consegue habilitar, tá? Um outro fator de autenticação que a gente fala é o segundo fator, né, o MFA. Quando eu vou digitar a minha parte de senha, ele no meu dispositivo, ele pula um pop lá e fala assim, é você mesmo que está acessando, né? Então eu entro nessa máquina que eu tenho, clico no meu login, digita a minha senha normalmente, tá? E ele já no meu dispositivo, no meu Android, no meu iOS, tá? Ele vem uma tela lá em cima que é Authenticator, né? Ele vem e fala assim, você está acessando aquele dispositivo, é você? Você aprova ou você nega, né? Então, esse acesso, né? Esse é o segundo fator de autenticação que a gente fala aqui. É uma necessidade, sim, hoje em dia é uma necessidade, por quê? Tem hora que você está na sua máquina e você nem sabe quem está tentando acessar, ou você está, digamos assim, em um local e está tendo um acesso indevido a uma conta sua, tá? Então, o Authenticator ele serve para isso, para provar essa parte de login que você está tendo, tá? No seu dispositivo, com a sua conta, né? Ele mostra isso para você, para garantir que a sua segurança seja plena, tá? Então, você autenticando, você concedendo esse acesso, você aprovando aqui, né? Ele vai lá na máquina, e daí ele pergunta, você quer continuar? Quando você aprova, né, ele pede ou a sua digital, ou o código, né, ou um desenho de um padrão que você tenha, tá? Daí na sua máquina você coloca, uma máquina que eu sempre uso, vou manter conectado ali, dá um sim,
né? Eu consigo fazer dessa forma, né? Para que ele venha e autentique, tá? Aqui eu já fico, digamos assim, usando 100% do meu ambiente, 100% da minha máquina, né? Eu consigo usar, tá? Então ele fica disponível porque eu fiz esse segundo fator de autenticação, tá? Isso é muito importante, tá? Hoje em dia a gente não sabe como vai, mas acontece, tá? Eu não acesso e-mail suspeito, eu não acesso, mas infelizmente, mesmo a gente não, alguém que esteja próximo, algo do tipo, pode sem querer clicar e passar, tá bom? Eu vou mostrar agora essa parte do Office.com, igual eu falei, né? A gente tem toda a interação ali à esquerda, né? Você pode ver que tem Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint. Então, o pacote que está disponível para você, ele fica desse jeito, tá? A gente vai mostrar um pouco agora da nossa caixa de e-mail, né? Então, a gente mexendo um pouquinho no Outlook, que é o nosso dia a dia, né? A gente recebe centenas de e-mails, dezenas, né? Relacionado a um tema, né? Aqui é uma empresa que ela faz nessa simulação a parte, digamos, de produtos de bicicleta em si, né? E a gente vai acessar um e-mail que a gente recebeu da Line Robbins aqui com um produto novo, né? Então, esse é um e-mail que ele já tem um documento anexo, né? Aqui é um momento que a gente fala, né? A parte do Defender, tá? Ele já faz uma verificação desse arquivo. Então, quando a gente clica no visualizar esse arquivo, tá? A gente sabe que ele já teve essa parte, digamos assim, de um scan ali para ver se esse arquivo era íntegro, tá? Se era um arquivo do Word mesmo, tá? Ele já tem essa validação que esse arquivo você consegue visualizar através dessa prévia, né? Você consegue ter essa visualização do arquivo, tá? E você consegue simplesmente ver que é um arquivo, você consegue fazer a leitura dele, né? E um fato muito bom que a gente fala, né? A gente consegue fazer um compartilhamento desse arquivo, né? Então, eu não preciso toda hora que eu for acessar aquela máquina, né? Eu tenho que estar com esse dispositivo ali, tem que ter esse arquivo aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse arquivo, para que não tenha que ter essa interação toda hora, eu vou deixar ele no OneDrive, que é uma segunda ferramenta que a gente tem de compartilhamento, né? Então, eu faço a leitura dele, visualização dele e consigo compartilhar, né? Então, eu consigo deixar ele disponível lá no meu OneDrive, né? Então, eu jogando para a parte da nuvem do meu OneDrive, eu consigo deixar e compartilhar esse arquivo também, né? Eu já deixei disponível aqui para quem quiser, para quando eu compartilhar, né? Para que todas as pessoas consigam interagir com esse arquivo que eu vou estar disponibilizando para agora, digamos assim, para a minha equipe, né? É uma forma da gente não ter a necessidade de toda hora baixar, vou baixar no meu celular, vou baixar na minha máquina. Não. Eu entrando no OneDrive, eu compartilhando, deixando, né? Eu permito que outras pessoas consigam visualizar esse arquivo, através do compartilhamento que eu vou fazer, né? Então eu consigo deixar esse arquivo, digamos assim, disponível para mais pessoas, né? E vou mostrar agora um pouquinho dessa parte de compartilhamento que a gente tem com o OneDrive, tá? A gente vem lá na parte, digamos, do OneDrive, volta naquele menuzinho, né? Eu vou no OneDrive, esse arquivo que eu baixei, ele fica ali nos anexos, né? Então, esses anexos que eu tenho, né? Ele fica nos arquivos que a gente tem, tá? Clicando nesses anexos, eu vejo o arquivo que eu acabei de baixar, né? E aqui eu consigo disponibilizar para a minha equipe, né? Então, tem essa estrutura que a gente tem já no OneDrive, digamos, de toda a parte de armazenamento, né? A gente também tem uma estrutura que a gente pode montar de equipes. Aqui é a parte, digamos, de compartilhar, né? Tem todo o time ali, com os ícones em si. Então, eu vou compartilhar com o meu time aí de imprensa, né, e mídia. Eu coloco esse arquivo, simplesmente eu mando ele copiar, tá? Esse arquivo ele já vai ficar disponível quando ele está certinho, ele aparece a mensagem lá em cima, né? Então, a partir daqui, se eu quiser mandar para minha equipe um e-mail, qualquer alerta, uma mensagem de texto via Teams, eu consigo mandar e falar assim, pessoal, coloquei lá na nossa pasta um arquivo, é um produto novo, dá uma olhada lá, vocês podem interagir com ele, tá? Isso é uma forma, digamos, de não ter aquela necessidade de ficar enviando muito de mensagem, eu vou pegar aquele aqui, vou encaminhar, vou colocar no outro grupo e tudo mais. Não, aqui eu jogo para o OneDrive e consigo acessar em qualquer dispositivo e compartilhar com o meu time em si, tá bom? Então ele fica armazenado no meu OneDrive e eu consigo fazer essa interação e integração entre minha equipe inteira, tá bom? Então o OneDrive serve para facilitar nessa hora, digamos, de armazenar e de compartilhar o que você tem essa necessidade, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho relacionado à parte, digamos, voltando lá no nosso Outlook, né? A gente vai ver links que são enviados, né? Então, novamente, né? A gente recebeu lá um e-mail da Line Robbins, né? E aqui são 3 links que a gente vai clicar, tá? São algumas dicas que ela dá de presentes, né?
O primeiro link, ele vem aqui uma pesquisa do Bing, né? São produtos ali infantis relacionados à parte de bicicleta, né? Daí o segundo link, quando a gente clica, ele vem essa parte de mensagem, já digamos assim, que, ó, não foi possível carregar essa página que você está tentando, né? Ele já vem uma mensagem ali embaixo do Defender, tá? Então o Defender, mesmo a gente trabalhando, digamos assim, de forma produtiva ali, ele fica de uma maneira ali, digamos, em segundo plano, ele fica trabalhando para garantir isso, né? Esse terceiro link, se a gente for lá, eu também fez a mesma mensagem de erro. Então, a Line, quando ela fez essa parte desse envio desse site, né, desses 3 sites, né, provavelmente os 2 sites ali foram corrompidos ou hackeados, ou pode ter sido que uma outra pessoa tentou fazer digamos assim, uma burlada na parte de conta dela, né, e fez esse envio por ela, tá? Então a gente sabe que tem hora que a pessoa envia um e-mail, mesmo sendo a minha esposa, meu marido, mandou um arquivo para mim. Nossa, eu vou clicar e vou abrir já direto, né? Tem hora que a gente nem sabe, mas a gente tem aquela plena confiança na pessoa. Porém, a gente não sabe se a conta da pessoa está com alguma falha, ou então alguém conseguiu hackear, aconteceu alguma coisa do tipo. E aqui o Windows já consegue, o Defender em si, consegue dar essa barrada e não deixar com que isso se propague. Tá bom? Isso é a maneira, digamos, proativa do Defender funcionar através da política, através da verificação que a gente configura sempre, tá? Para que isso não ocorra, essa infecção dessa máquina, tá bom? A gente vai fazer agora uma maneira, digamos assim, reativa de o Defender mostrar, tá? E mostrar para a gente o que acontece quando a gente tem essa, digamos, tentativa de corromper o nosso dispositivo, tentativa de invasão, tá? A gente recebeu um e-mail agora, por exemplo, do Alex Wilber, tá? Ele vai mandar esse arquivo para a gente, né? A gente clica na nossa caixa de mensagem ali, clica nesse e-mail do Alex, né? Para fazer toda essa parte de interação. Daí, clicando nesse e-mail, né? Ele vem essa mensagem que tem um arquivo lá, digamos, anexo já. Ele coloca até um arquivo já protegido com senha, que a gente fala assim, nossa, tem uma complexidade aí na segurança, né? Ele protegeu bem o arquivo, né? Coloca a parte da senha em si, copia e cola lá, né, para fazer essa parte de, digamos, de abertura do arquivo, né? E quando a gente entra, a gente consegue ver que esse arquivo era simplesmente, digamos assim, uma ordem, né, um pedido de compra que a gente recebeu do cliente, né? Só que lá em cima ele fala para habilitar a parte de macros, né? A parte de habilitação de macros, ele executa diversos tipos, digamos, de programas, né? Nesse caso aqui, tá? Ele simplesmente fez um ataque via PowerShell, tá? Esse ataque via PowerShell, ele acionou já direto o Defender, tá? Então ele já vem, digamos assim, um alerta para o time de TI, tá? O seu time de TI entrando nessa parte do Defender em si, ele consegue ver através da parte central de incidentes, né? Ele consegue verificar o quê? O que aconteceu, qual foi o usuário, o que aconteceu naquele momento. Então, de maneira reativa, você consegue ver essa invasão, tá? Quantidade de dispositivos que foram corrompidos, que foram infectados, que tentaram, né, ser corrompidos ali nessa parte da sua rede, da sua infraestrutura inteira, tá? E ele mostra, né, ó, fala, ó, foi um dispositivo impactado, um usuário, né, digamos assim, que no caso era a Mega lá que estava acessando aquele e-mail em si, né? Ele vai mostrar de uma maneira gráfica ali, né? Ah, você aconteceu isso, tenta impactar aqui, né? Teve 2 processos ali. Ele mostra o que aconteceu exatamente naquele momento, tá? Então, toda a informação que você tem quando acontece esse tipo de invasão, você consegue visualizar plenamente aqui, tá? O Defender tem toda essa parte focada nisso, tá? Então, você tem todo o alerta, você tem toda a forma de corrigir, tá? Você consegue visualizar 100% do que você vai ter, digamos, de ação aqui nesse lado do Defender, tá? Então, à direita, você vê que tem toda a tratativa, o que aconteceu nesse ataque, né? A quantidade, e você consegue ter todo, digamos assim, a parte de dicas para tratar com esse assunto, tá? Então, você tem um detalhe muito grande relacionado a isso. Então, quando acontece algo desse tipo, uma coisa simples que a gente fala, né? Ah, meu dispositivo foi infectado, eu abri um arquivo ali, algo do tipo, tá? Ele consegue mostrar para você e fazer com que você tenha ação ali relacionada a isso, tá? Então, executou um script no PowerShell e essa parte, né, digamos, de ter toda essa infecção, o Defender consegue travar aquilo, tá? Aquela parte do processo do usuário em si, fazer com que tudo isso, né, todo esse dispositivo em si, fique num ambiente isolado.
não se corrompa a rede inteira, ele consegue fazer de maneira já bem proativa essa mensagem para você, ele trava aquilo ali, né? Então ele não deixa isso se propagar. Antigamente a gente tinha muito isso, né? Então ele vai conseguir fazer dessa forma, tá? Não só pensando, digamos assim, como se fosse um firewall, né? Mas vai ser uma ferramenta muito mais completa e complexa para ajudar, digamos, de maneira muito interativa, né, a parte do time de TI, a fazer com que todo esse incidente não vire uma catástrofe na sua rede, tá bom? Então essa é a parte, digamos assim, dessa interação, a integração que você tem, para que todo o seu ambiente fique plenamente funcional e seja muito, digamos assim, interativo, tá? O Luiz vai dar uma demonstração agora da parte do Teams, né? Ele vai fazer bem interativo aí, depois vai fazer de algumas outras coisas, e minha parte se encerra por aqui. Qualquer coisa eu estou via chat aqui, precisando, é só chamar. Valeu, Brunão, muito obrigado aí pela apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente dar andamento. Deixa eu aproveitar e fechar a janela aqui, que está entrando um vento, não pode ficar uma experiência legal, né? Então vamos lá. Então, eu acredito, né, que dentro do momento que teve a pandemia, até hoje, tudo mais, a ferramenta que mais impulsionou, né, o nosso trabalho, a possibilidade da gente poder trabalhar, se reunir, se comunicar, foi ferramentas de comunicação, foi ferramentas de colaboração, e a Microsoft, ela já estava pronta com o Microsoft Teams, né? Eu já tinha descontinuado o Skype for Business e ela viu que conforme essa tendência do mercado estava subindo, ela tem uma ferramenta já pronta, ela foi aprimorando conforme as nossas necessidades, tá? Então, várias inteligências artificiais por trás que a gente acaba não percebendo, ela foi implementando. Eu preciso de algo específico, uma reunião específica, alguns recursos específicos, ela foi complementando aqui também, e eu quero dar uma pincelada para vocês e demonstrar como essa ferramenta, cada dia mais ela está, né, ela vem se aprimorando para atender a nossa necessidade e que talvez seja até imperceptível, tá? Então, uma delas é esse próprio workshop que nós estamos realizando aqui, tá? Vocês perceberam que, diferente de uma reunião normal, ele tem uma intenção de que nós, aqui, os apresentadores, passamos a mensagem para vocês e a interação é baixa, né? Vocês conseguem mandar uma mensagem ali pelo chat ou pelo perguntas e respostas, mas é justamente para isso, tá? Para que nós passamos essa mensagem para vocês, como um broadcast mesmo, e vocês recebam essa mensagem e falam, olha, legal, entendi, tudo mais, eu preciso de alguma outra dúvida, entre em contato com a gente, para que você tenha um controle em cima disso. Eu lembro, logo no começo, a gente precisou fazer uma reunião e os nossos diretores entrou, e a empresa inteira aqui, né, 200, 300 funcionários ao mesmo tempo, e não fizeram nesse módulo, fizeram no módulo de reuniões. Aí o cara ia lá e abria a câmera, puxava a apresentação, abria a voz, né, então ficou, e aí teve uma experiência muito ruim. Esse módulo é justamente para isso, né, um módulo de webinar, um módulo para nós realizarmos esse workshop, mas algumas funções que eu vou falar aqui e demonstrar aqui para vocês, também já estão embarcadas no próprio Teams, tá? Algo bem legal e me ajuda e ajudou muito durante a pandemia é a própria redução de ruído. Ele já vem por automático, mas você pode até configurar, desligar isso na configuração em si, mas já tive experiência de, sei lá, eu estou conversando com você, a pessoa aqui que limpa em casa, aqui, uma doméstica, foi lá e ligou o aspirador bem na hora. E eu, caramba, né, tipo, e o pessoal está recebendo esse ruído e tudo mais, e eu até perguntei, vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, eles, não, normal. E aí eu senti que realmente a ferramenta funciona muito bem,
latido de cachorro, vizinho martelando, para que a pessoa que está recebendo a mensagem não tenha essa má experiência. Então, uma inteligência artificial que veio implementada aí durante a pandemia, tá? Que consigo visualizar as pessoas que estão participando, ter algumas reações, né? Levantar a mão, um joinha, um coração, aplausos, né? Até a parte onde nós conseguimos olhar, né, as pessoas que estão conectadas. Então, isso foi muito legal. A gente acabou usando bastante, né? A gente tinha uma certa recorrência ali, com o nosso time de engenharia, e como pode ver, até o nosso amigo Daniel já está sentado aqui do meu lado, né? Então, se as pessoas também vão sentando, aí ó, o Serafim conectou também, né? Então, meio que para você ministrar uma aula, né? Eu tenho uma dinâmica diferente, o RH, aplicar algo, né? Dentro de um contexto ali, é muito útil. Tá? E tem vários, né? Eu acabei aplicando aqui, mas tem vários modelos. A pessoa está na praia, a pessoa está num outro lugar ali, no escritório, tá? Para que tenha uma experiência diferente, né, um modo de você experimentar a ferramenta mais amigável, né, mais pessoal, vamos dizer assim, tá? Outras ferramentas, né, além dessas, né, e que estão sendo aprimoradas cada vez mais, gravações, transcrições. Tivemos clientes em que, putz, toda vez eu preciso de uma pessoa sentando, ou comigo, um auxiliar, para transcrever tudo que a gente estava falando na reunião. Aí o cara ia lá, se conectava e transcrevia isso para fazer uma ata e mandar lá para o pessoal. E na hora que eu falei isso para um dos nossos clientes, dizendo, olha, você pode com o Teams gravar, puxar essas transcrições, exportar isso para um Word e você está pronta a ata. Ele ficou maravilhado, falou, cara, isso vai facilitar muito o nosso dia a dia, para a gente formalizar tudo, né? Outras features que já estão sendo implementadas, de você poder falar a sua língua, ou falar o inglês e tudo mais, e a pessoa receber da língua nativa dela, né? Então, o que a gente já tem hoje, a pessoa fala inglês e já tem uma tradução ali simultânea para que tenha uma experiência melhor e não precise ali talvez engasgar ali na hora do inglês e tudo mais. Isso já está sendo implementado, já tem na nossa ferramenta também, tá? E quero falar também dos aplicativos, e não somente aplicativos Microsoft, que nós podemos adicionar nas reuniões, mas também aplicativos de terceiros. A gente vai explorar um pouquinho essa parte ali para vocês verem quantos de aplicativos que nós podemos implementar e usar, até mesmo de terceiros no Microsoft Teams, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a nossa telinha aqui, deixa eu colocar em dúvidas rápidas. O que acontece, tá? Tudo bem, nós temos, isso já está bem comum, né? Uma ferramenta onde a gente pode fazer e interagir com os nossos times, nossos parceiros, nossos fornecedores, né? Até acessos externos, mas quero mostrar alguns diferenciais que a gente pode utilizar aqui, tá? Por exemplo, nós da engenharia criamos uma equipe com o nome Dúvidas Rápidas, justamente para que ele tenha, sei lá, uma dúvida ali que não precisa abrir um caso, né? Nós temos um CRM aqui, um Gira, e a gente tem, às vezes, um projeto no mais para ficar registrado, para a gente ter um controle melhor, abrimos um ticket, mas às vezes a pessoa precisa, né, especificamente aqui de Cisco, eu quero, por favor, mande para nós um datasheet de um switch. Para que ela vai abrir um Gira, um chamado, um ticket, para a gente enviar esse datasheet? Então fica muito mais fácil, um part number de um cabo, para que essa dúvida sane aí, seja sanado o mais rápido possível, né? Ele já encaminhe, e nós temos essa interação com o time de vendas. Então a gente criou essa equipe justamente para ajudar eles, como, né, um grupo normal no nosso dia a dia. E um diferencial que dá para fazer também, e aí eu vou abrir aqui a nossa parte de equipes,
que nós criamos uma equipe em si, e a intenção dessa equipe é que nós passamos a mensagem, igual nós estamos passando aqui para vocês, né, sem nenhuma interação aqui, no caso eles nem respondem nem nada, e gravamos vídeos, passamos documentos, atualizamos algumas informações e eles só recebem isso. Então a gente meio que anuncia, falando, olha, teve uma nova atualização, tudo mais, para que eles recebam essa informação e fique atualizado. Então, temos uma dúvidas rápidas e esse aqui é uma equipe em específico. O que é legal, né, gravamos aqui no Microsoft Streaming alguns vídeos e qualquer intenção muito da Microsoft, que essa tela do Teams seja a principal tela do dia a dia de trabalho dele. Então, legal, gravamos um vídeo, passamos algumas informações novas ali, especificamente de Cisco, de Switch e tudo mais, e ela pode acessar e abrir até mesmo pelo Teams, não há necessidade, se ela quiser, pode até abrir lá pelo Microsoft Streaming, mas ela pode ficar mesmo nessa interface, abrir o vídeo e interagir por aqui. Isso também, outros aplicativos que eu posso ir colocando aqui em cima, né, e colocando nesse grupo. Então, sei lá, um Power BI, o próprio Gira que se integra aqui, então um aplicativo de terceiro. Nós criamos uma wiki para que tenha perguntas fáceis ali, rápidas, para enviar para os clientes, né, e, sei lá, às vezes vai dimensionar um switch, então algumas perguntas, quantas portas, né, o que precisa ali de feature específica, e falando um pouquinho sobre os arquivos. Então, puxando o gancho que o Bruno mostrou no início para vocês, na demonstração, a menina pegou lá o e-mail, recebeu o e-mail, gravou no OneDrive, mas ela precisa trabalhar esse documento em equipe, né? Então, pessoas também precisam editar aquele documento. Ela foi lá no OneDrive dela, e na hora que pediu para selecionar onde que você deseja compartilhar, nada mais é do que ela selecionou uma equipe dentro do Teams. E o que é legal é que quando você cria uma equipe, ele também já cria uma pasta no SharePoint. Então, relembrando, o OneDrive é uma ferramenta pessoal, né? A gente até consegue compartilhar ali uma pasta ou mais para alguém, mas a intenção é que você utilize para armazenar os seus arquivos, e o SharePoint em si é para ter esse compartilhamento, essa colaboração, essa produtividade em conjunto. Então, legal, fiz a minha equipe. Quando eu crio a equipe, eu crio uma pasta no SharePoint, então posso mover para essa pasta no SharePoint, e aqui é um grande diferencial, e a gente já experimentei várias vezes aqui, da gente editar um arquivo e esse arquivo a gente poder editar ele simultaneamente, tá? Então eu consigo abrir o arquivo pelo próprio Teams, eu consigo abrir ele via browser, ou se eu tenho o aplicativo instalado na máquina, eu consigo abrir aquele arquivo, Word, Excel, PowerPoint, na minha máquina também. E diferente de que nós estamos talvez ali habituados e tudo mais, por exemplo, eu vou editar um arquivo, aí salvo com o nome dele, versão Luiz. Aí eu mando para o Serafim, ó, Serafim, faz a sua versão. Aí ele vai lá, faz a versão dele, grava, agora a Carol precisa editar também. Aí a gente manda lá para a Carol, aí eu, putz, esqueci de editar um negócio. Aí eu tenho que puxar, só que eu puxo de qual? A Carol já está editando, ou do antigo do Serafim. Aí já cria uma versão Luiz 2, e aí ela também talvez esquece, o Serafim esquece, ou precisa alimentar mais informações, e fica um bolo e capaz de se perder ali qual versão que está, né? Quando você coloca ele, por exemplo, nessa pasta do SharePoint, quando nós abrimos o arquivo, e aí o Serafim e a Carol precisa também abrir, editamos e usamos o arquivo simultaneamente. Isso foi muito legal, a primeira vez que eu tive essa experiência, porque a gente precisou entregar uma planilha muito rápida, e lá a gente foi digitando e foi aparecendo lá o Bruno Serafim digitando também a planilha, outras pessoas também, então foi muito bacana essa experiência. A gente teve só um único arquivo, terminou, todo mundo finalizou, mandamos para o setor ali necessário. Então, uma dinâmica muito simples, muito fácil de ser utilizada e ajuda muito no nosso dia a dia, tá?
Integrações com o calendário, então o Outlook, fiz uma reunião lá, consigo agendar, ele já traz aqui para mim também, para o calendário do Teams e vice-versa. Consigo fazer ligações, então consigo configurar para telefonia pública, né? Se eu preciso ter um softphone em si, né? Fazer ligações para fora, para celular, para, sei lá, residência, para outros comércios, consigo configurar aqui no Teams mesmo. E para finalizar essa parte, falando um pouquinho dos aplicativos. Então, ressaltando, legal, eu tenho meus aplicativos Microsoft, que tenho compatibilidade aqui com o Teams, mas às vezes eu tenho um aplicativo de terceiro, até mesmo que a Microsoft não tenha, ou um aplicativo que eu estou mais familiarizado, né, de utilizar aqui em casa, e eu consigo integrar e vocês vão ver aí quando vocês começarem a navegar que tem um monte de aplicativos justamente separados. Eu preciso de algo de brainstorm ou de ideias, né? Então, sei lá, tem até o Dryo aqui, bastante utilizado. Eu consigo colocar numa equipe ou utilizar eu mesmo, né? Aqui na esquerda, né? Eu consigo selecioná-lo novamente para que eu tenha essa interface do Teams como uma única interface e eu trabalhe nela no dia a dia. Tá? Então, aqui vocês vão ver um monte de aplicativos em que já tem, né, eles já estão aqui, então se eles estão aqui, passaram pelo crivo ali, pela avaliação da Microsoft, então eles têm compatibilidade com o Teams, não é algo, putz, eu vou instalar, mas será que funciona? Vai funcionar, tá? E aí vocês vão ver várias categorias diferentes aqui, um monte para ser utilizados, né? Tem alguns que precisam de assinatura, a grande maioria são free, mas às vezes eles jogam, você quer uma função a mais? Então vamos fazer uma assinatura aqui, né? Então, existem essas aplicações, fica muito mais fácil da gente não criar mais ilhas e criar essas pontes entre essas ilhas, né? Então, tem uma interface única, centralizada, para o usuário colaborar, produzir, fazer reuniões, e se tiver algum aplicativo a mais que utilize, se integrar com o próprio Teams, e aí colaborar para ele mesmo, ou para equipes, né? Você consegue colocar em equipes esses aplicativos que estão sendo utilizados, tá bom? Deixa eu voltar para a minha apresentação. E aí, cadê? Vamos lá, pronto. E claro, como enfatizando os nossos recursos de segurança, não podemos deixar, né, o Teams de lado, vamos dizer assim. Podemos utilizar ele nos nossos desktops e tudo mais, mas utilizamos bastante o nosso o nosso smartphone, né? Então, eu acabo saindo e interagindo e tudo mais, acabo utilizando bastante, e é importante ter um recurso de segurança voltado para ele. Que nós podemos implementar é uma senha, né, uma autenticação para você abrir e se comunicar com o Teams, né? Então, deixa eu entender aqui porque que ele não está indo. Agora foi. E na hora que eu clico ali no Teams, ele pede um PIN ou pode solicitar a biometria, a autenticação facial, para que, claro, eu logue e tenha ali uma segurança, se eventualmente eu perder o celular, tiver, né, roubado, uma pessoa mal intencionada não consiga desbloquear e ainda acessar os dados da companhia, que são totalmente sensíveis, confidenciais, né? Então, consigo criar mais um recurso de segurança para ele. Tá? Bom, uma outra ferramenta que eu quero explorar para vocês, mas antes, quero enfatizar muito o único login que nós fizemos e esse exemplo que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, abrindo e-mails, abrindo arquivos, mas eu tenho o privilégio e acesso a administrar esse local, eu ainda consigo acessar, né, e entrar lá via, por exemplo, o meu portal do admin e ter algum tipo de acesso, algum tipo de trabalhar e administrar ele ali para o nosso dia a dia.
Um dos acessos, e aí falando em si da parte de mobile, mas eu vou explorar ele um pouquinho mais para frente, onde eu tenho controle dos meus dispositivos, e aí fui, né, através do meu controle em si, mas eu vou explorar ele um pouquinho mais para frente, apenas uma breve demonstração, onde eu tenho o Android da Lydia, eu posso instalar os meus aplicativos para a Lídia trabalhar ali no celular dela, então posso fornecer um celular e ela trabalhar com os recursos em si, né, da ferramenta, né, que eu posso proporcionar, ou ela tem o celular dela e eu quero separar e segmentar o que é de trabalho pessoal dela. Então, infelizmente aconteceu, até mesmo comigo, fui roubado, um celular foi roubado, e solicitei ao TI, cara, meu celular foi roubado e tudo mais, eles colocaram para ter um reset de fábrica, e aí se conectar ao próximo login de conexão que houver, ele já vai fazer o reset, então tudo de acesso que ele teria ali, que ele poderia tentar acessar, não vai existir mais. Ou, se a lead está sendo desligada da empresa, eu consigo transilar e mover os dados da empresa em si, e ela continua vivendo a vida dela com o aplicativo em si, né, com o aplicativo pessoal dela, tá? E aí, novamente, então explorando essa parte... Opa, temos uma pergunta no chat ali, não sei se você quer dar uma olhadinha. Acho que o Serafim pode responder, não sei se o Serafim está respondendo, mas se ele puder falar de estar aqui para mim, porque como eu estou na Pode deixar, pessoal. Ô, Luiz, com relação ao Gira, é uma pergunta relacionada à integração, junto com a parte do Teams, né? E, na prática, eu já vi isso aqui, porque eu tinha um grupo aqui que eu recebia no grupo, recebia e-mail, tem diversas interações que a gente pode ter. Vocês estão querendo ver mais um relacionado a isso com o time de suporte de TI. Ah, legal. Bom, eu também já tive essa experiência, no sentido de que nós tínhamos também uma equipe, e aí essa pessoa ia, sei lá, eu preciso abrir um chamado, ou preciso interagir de um chamado que está aberto, fazer alguma atualização, solicitar uma ajuda, um suporte, então eu abrir o chamado, não somente eu responder aquele chamado. O Gira, ele pode ser integrado numa equipe, tá? Talvez o Serafim consiga passar aí mais uma documentação em si. Sim, pode deixar. Do que nós podemos fazer em si dele, tá? Bom, então vamos para a parte de administração em si. Então, aqui eu consigo olhar e atribuir as licenças, né, que nós estamos trabalhando ali, vamos trabalhar e passar isso para os nossos colaboradores. Então, consigo atribuir a licença Premium, Basic ou E5, tudo mais. No nosso painel à esquerda, temos outras funções, né, até mesmo os centros de administração, que eu vou explorar ele já agora aí para vocês, né? Então, aqui, os usuários ativos, consigo adicionar pessoas, adicionar vários usuários, autenticação de multifator, excluir, redefinir a senha, e também consigo visualizar os dispositivos que estão atrelados ao meu domínio. Infelizmente, aqui no nosso lab não tinha nenhum para demonstrar, mas ficaria nessa tela também, tá bom? E a primeira ferramenta desse centro administrativo que eu quero mostrar para vocês é o próprio Teams, tá? Porque eu consigo administrar o Teams e criar algumas políticas, fazer algumas configurações específicas para reuniões que eu necessito para a minha empresa em si. Tá? Então, nesse cenário onde, sei lá, eu até falei dos aplicativos, né, que nem do aplicativo do Gira e tudo mais. Eu posso, como administrador, falar, olha, ninguém tem acesso a instalar nenhum outro dispositivo de terceiro, só vai utilizar os dispositivos da Microsoft. Eu consigo configurar por aqui. Ou eu tenho 1 ou 2, 3 ali aplicativos que eu preciso que trabalhe de terceiros e ele pode ser utilizado no Teams. Legal, eu consigo configurar isso aqui também.
para que, né, às vezes, justamente a pessoa vai lá, ouvir um aplicativo e fala, putz, gostei, vou colocar aqui na minha plataforma. E você, eventualmente, tem algum problema nesse aplicativo e vai acionar até o TI. Olha, TI, eu baixei aqui, coloquei um aplicativo, mas ele não está funcionando no meu Teams. Aí o TI vai olhar e falar, pô, mas eu nem sabia disso, né, que você instalou. A gente nem presta suporte para esse tipo do aplicativo em si, né? Então, para que não tenha ali um certo problema, né? Aí você consegue controlar isso, os aplicativos que podem ser instalados ou não no Teams, tá? Outros recursos que nós podemos aqui configurar é o próprio PSTN, então é aqui onde nós fazemos a integração para que saia, né, faça a telefonia para fora. Outros recursos que nós podemos fazer quando eu crio uma reunião, quando eu convido pessoas externas, quais acessos do meu domínio possibilita essas pessoas. Então, elas podem compartilhar tela, podem mandar arquivo, compartilhar arquivo, ou quando eu estou acessando também, saindo da minha empresa para fora, que alguém está me convidando, quais acessos eu tenho a possibilidade em si que eu posso fazer, né? Então, às vezes, dentro da política da empresa, falaram, olha, você vai acessar, mas você não abre a câmera, você não compartilha nada, você só fala, né? Então, posso criar algumas customizações, algumas políticas, e essas políticas podem ser direcionadas a um usuário ou a um grupo de usuário específico para que eu atenda conforme a minha necessidade ou aquele grupo, ou aquele setor em específico, tá? Passando um pouquinho do Teams, quero falar sobre, e aí o Centro de Administração, um dos temas que vem e tem vindo procurando bastante aqui para a gente. Entrei em conformidade, então falando específico do Microsoft Purview, onde eu consigo configurar o Data Loss Prevention, que nada mais é do que a prevenção contra a perda de dados, tá? Quero mostrar para vocês rapidamente como criar uma política e como que ela pode ser bem fácil e intuitiva dessa criação dessa política em si, tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Entrei em conformidade, selecionei ali o Data Loss Prevention e quando eu começo já clicando ali em criar, né, uma nova política, e ele já me dá alguns templates, alguns modelos, onde eu tenho financeiro, medicina, saúde, privacidade, ou consigo personalizar, que eles já estão prontos para que tenham acesso ali mais rápido, mais fácil, tá? Então, aqui no nossa demonstração, eu vou pegar um dado financeiro, né, os dados financeiros, e escolhi especificamente dos Estados Unidos, mas tem da Austrália, do Canadá, da França, tem do Brasil, e ele já me traz algumas informações do template em si. Então, número de cartão de crédito, conta bancária, posso, como eu falei, personalizar. Quero os dados financeiros da Austrália, Canadá, França, os três, tudo junto numa única política. Tudo bem, fica ali ao seu critério de ter essa administração, você consegue personalizar isso, mas é sempre uma dica, né, sempre recomendado, é que crie políticas separadas ali para cada país ou para cada área específica, tá? Bacana, então vou criar a minha política, ele já me dá essas informações, esse meu template, aqui eu consigo colocar o nome, né, além dos dados financeiros, então posso alterar isso, ou posso complementar, aqui eu só coloquei um 2 aqui para que não entre conflito na primeira que nós temos ali, né, que criamos, a descrição do que é feito, por que está sendo feito isso, né, as considerações que eu posso colocar quando eu vou administrar, e agora eu vou meio que polir ela, vou dar uma afinada nela melhor, para que eu consiga customizar essa política aqui na minha empresa, tá? Então, o primeiro ponto que eu consigo fazer é quais locais que eu quero aplicar essa política de prevenção de perda de dados, né? Então, eu vou aplicar lá onde? No Exchange, no SharePoint, no OneDrive, no Teams. Eu consigo selecionar esses aplicativos no Power BI, né? E para que, sei lá,
na hora que ele tenta enviar essa informação via Teams, eu bloqueio via Teams, mas por e-mail eu deixo desbloqueado. E coloco uma observação ali na hora do bloqueio, dizendo, olha, esse tipo de informação não pode ser enviada via Teams, você tem que formalizar isso por e-mail. Então, na hora do bloqueio, e aí é o diferencial, porque simplesmente você não bloqueia, ou somente bloqueia e o cara fala, putz, e agora, o que eu faço, né? Beleza, eu preciso mandar essa informação. Você consegue dar uma orientação na hora do bloqueio, então você clica para que ele abra a orientação e você fala, olha, não deve ser enviado por aqui, precisa ser enviado por e-mail. Isso você consegue, de uma forma, ter esse controle em si, direcionar para que você tenha um fluxo e, sei lá, o RH, o financeiro, o marketing precisa enviar alguma informação para fora, número de cartão de crédito e tudo mais, mas ele envia seja enviado por um lugar onde você tem esse controle, consegue criptografar dentro da política da empresa e não por Teams, né? Ou separar isso por áreas, né? Então, eu sou da engenharia, estou tentando enviar um número de cartão de crédito, falar, cara, você não vai enviar um número de cartão de crédito ali via Teams, né? Isso não condiz com a nossa política da empresa, tá? Legal, então, escolhi o local. Agora, quais ações, né, que eu posso tomar em cima dessa política? Aqui ainda eu consigo definir, né, quais são a política em si, consigo até por exemplo, trabalhar com pessoas que estejam fora da minha organização, que essa política também olhe para isso, ou somente com pessoas da minha organização. Então, se eu estou recebendo algo de fora, né, ou estou recebendo essa informação de cartão de crédito, eu tenho controle em cima disso, ou somente com as minhas pessoas dentro da minha organização, eu não consigo compartilhar um com o outro também, tá? E aí, falando das ações, o que é muito relevante, e aí eu vou enfatizar isso, a primeira delas é, quando corresponde, né, com a condição da política, mostro essas dicas, então realmente mostrando, falando, olha, você não deve ser enviado por aqui, por outro lugar, e envio um e-mail de uma notificação, né, para que ela tenha. Você tentou vazar uma informação confidencial, algum dado confidencial, e você recebe esse e-mail para, né, alertá-lo ou até mesmo para orientá-lo também. E quando nós falamos de Data Loss Prevention, não é nem só dados CPF, informações ali pessoais, mas talvez até algo, né, de propriedade intelectual da empresa, um projeto que ela está fazendo, sei lá, vou acabar com a fome do mundo, carro movido a água, tem aqui o projeto do século, e não quero que essa informação vaze. Então, consigo colocar palavras específicas, como, sei lá, o projeto Juniper, AI 500, né, que tem uns nomes, uns códigos ali diferentes. Quando tiver esse tipo de informação, consigo bloquear e até enviar uma notificação para esse colaborador dizendo, cara, está querendo vazar o projeto aí nosso do ano, tudo mais, o que está acontecendo, e você rastrear isso, né? Consegue também ter informações compartilhadas de uma vez, né, ou tentativas ali de uma vez, e aí tem aqui por padrão no mínimo 10, então, por exemplo, o Luiz tentou enviar o número de cartão de crédito, 1, 2, 3, 10 vezes, notifica já o administrador para que ele possa entrar em contato, talvez ali com aquele funcionário e falar, cara, está acontecendo aí, você está insistindo, ô Luiz, está querendo enviar esse número de cartão de crédito, por quê? O que está acontecendo? Ou se o meu usuário ali, se foi comprometido, alguém está passando por mim e tentando vazar essa informação. Então, você consegue ter algumas ações em cima dessa política em si e selecioná-las, né, conforme a necessidade. Uma delas também é, como eu falei, aquele arquivo do projeto do ano está sendo enviado. Eu consigo reter aquele arquivo, mover para uma pasta específica, talvez ali por uma quarentena, né, armazenar aquele arquivo para que ele não saia e
entrar em contato com aquela pessoa, olha, você tentou vazar esse arquivo, até retire ele, justamente para entender, né, por que você está vazando isso, que informação que tem isso daqui, e tomar uma ação em cima disso. Legal, e aí, por fim, consigo testar essa política, ligá-la, né, imediatamente, ou colocar em stand-by, né, colocar ali parado, quando der um ok, eu sigo. Né? Testá-la, eu consigo ir acompanhando conforme pega um grupo de pessoas, pego 3, 4 pessoas e implemento ali, vou acompanhando como é que essas pessoas lidam com essa nova política. E aí, por fim, consigo ter um resumo, editar cada ponto, voltar ali cada ponto, esqueci de incluir, ou vou, né, tirar essa informação justamente para você editar um ponto específico. E aí, por fim, a nossa política foi criada com sucesso, tá? O que vocês puderam ver é que uma pessoa até não precisa ser o cara que conhece tudo ali de segurança, de configuração, né, na linha de comando em si, ela pode ser instruída, então tem os passo a passo dizendo, olha, quais políticas que você quer, quais templates, você quer quais ações de proteções, onde que você quer que essa política ela rode. Então, muito intuitivo, muito fácil de você administrando, seguindo ali o passo a passo, nada de linha de comando, criar ali uma ACL, né, uma regra no firewall lá em si, não. Você vai criando essa política em si, via browser, via sua painel de administração, pode testar para ver se vai ser ok, né, se vai funcionar muito bem, ou já pode ligá-la imediatamente também. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, e aí reforçando a mensagem em si que o Serafim iniciou, é que, deixa ele carregar, vou dar uma pausa aqui, o Defender, para o mercado, ele talvez ali esteja muito enraizado, dizendo, o Defender é o antivírus da Microsoft, né? Então vem aqui no meu computador, vem nos servidores, o Windows Server ali tem um Defender, mas hoje ele é muito mais do que isso. Como vocês puderam ver, eu tenho ações de proteções, então os links seguros, os anexos seguros, eu consigo olhar para ele e ter uma tratativa milissegunda ali naquele anexo e ver se ele tinha alguma coisa comprometedora ali naquele arquivo, né? Links seguros, então configurar algum tipo de link, ele já detectar que aquele site tem que poderia criar uma possível vulnerabilidade. Então, ações de prevenções ali, o porteiro, o cara da balada ali, o segurança da balada, para segurar qualquer entrada indevida. A ação em si de proteção de um próprio antivírus, né? Então, entrou o vírus, veio lá uma vacina, e para ou excluir ou tomar uma ação naquele vírus em cima, ou ver por uma quarentena. E ação de remediação. A gente ainda tem um conceito de, vou criar aqui um super escudo, uma super barreira, e nada pode passar. Mas a pergunta sempre vem, né? E se passar? E se acontecer? A gente sabe, a tecnologia avança muito, tem vários ataques diferentes, e a Microsoft, por mais que ela lidere o mercado muito tempo aí já de segurança, pode ser que tenha algo que o mercado, o mundo não conheça. E aí passou algo, né? Como aquele mesmo documento. Tinha um PowerShell rodando ali por trás, uma macro rodando ali por trás daquele arquivo. A Microsoft não entendeu e gerou um incidente. Nesse incidente, ele dá as recomendações. Olha, rodou um PowerShell, rodou aqui uma macro, faça uma análise. Então, entrega para o administrador, mostrando, olha, do que rodou, passou para tal máquinas foram infectadas, da máquina de origem, o que ele rodou nessa linha de comando, se foi, às vezes, sei lá, o colaborador fez uma macro e entendeu ali o Defender que aquela macro poderia comprometer de alguma forma a empresa, né, aquela máquina em si, e gerou um alerta. Aí você vai lá, olha e vê que a macro não foi rodada ali para fazer um ciclo, um bot ali em cima do Excel, e beleza, não, isso aqui foi um incidente, um falso negativo, não teve problema nenhum, né?
E aí, o falso positivo, né, perdão. E você consegue, então, ter essa ação, tomar uma ação em cima do incidente para que, putz, realmente aconteceu algo e passou, né, da minha empresa. Eu tenho uma ação rápida de remediação, né? Então, mitigar o máximo de problemas, de erros possíveis, para que talvez 100% ali da empresa, né, não foi comprometido tudo mais, mas se foi um ataque em si, eu já olhar para aquela máquina, já tomar uma ação mais rápida para mitigar o máximo de erros possíveis. Então, defender é isso, né? Prevenção, ações que ele conheça, ou até mesmo que ele não conheça, que ele precise de uma remediação rápida ali, de um administrador. Tá? E aí, falando um pouquinho do que nós demonstramos, eu consigo também criar políticas específicas para usar seguros de anti-phishing, anti-spam. Então, aqui é onde eu crio, né, vou lá, crio políticas, por exemplo, de anti-phishing, né, já tem políticas default criados, né, que ele já tem, que ele já vem por padrão, consigo editá-la ou até mesmo criar uma nova política em si, dentro da minha empresa. E também cria as políticas do anexo seguros, dos links seguros, para que eu faça, sei lá, na minha empresa, não quero que acesse coisas de eventos, compras de ingresso, ou YouTube, ou sites de conteúdo adulto, não quero nada disso, nada relacionado a isso. Consigo ir lá e criar links, criar uma política para que esses links seguros, para que tenha um alerta em cima desses links ou que bloqueia totalmente, tá? Por fim, quero falar um pouquinho do Intunes para vocês, tá? Essa plataforma é onde nós gerenciamos os dispositivos que temos aqui na nossa empresa em si. E esses dispositivos podem ser mobiles, pode ser Windows, Linux, servidores, né, especificamente Linux. E quero mostrar o painel para vocês e explicar um pouquinho de como funciona essa ferramenta, tá? Então, no nosso painel, infelizmente, a gente não tinha nenhum dispositivo atribuído ao nosso domínio, mas ficaria nessa aba esquerda aqui de dispositivos, todos os dispositivos, e ele iria mostrar aqui, e eu vou dar uma pausa agora, tá? A principal função dele, e eu vou falar outras também, é que já tem bastante no mercado esse conceito do MDM e o MAM, o Mobile Device Management e o Mobile Application Management. O que é isso, tá? Então, muitos dos nossos clientes vêm procurar, né, essas ferramentas, e aí a explicação é a seguinte: eu tenho um telefone para uso da empresa, que pode ter sido fornecido pela própria empresa ou o meu pessoal, e a empresa precisa instalar os aplicativos dela para que ela trabalhe ali no dia a dia, tá? Então, vamos supor que, sei lá, eu trabalho no estoque e a empresa me forneceu um celular, só que quando eu instalo o MDM ou MAM dentro desse celular, eu consigo controlar desde a parte hardware, os aplicativos que eu instalo, ou até mesmo controlar e personalizar os aplicativos que ele pode utilizar ali e quais recursos que ele pode utilizar dentro daquele aplicativo. Então, nesse contexto, trabalha no estoque e quando eu forneço esse celular, eu meio que desativo a câmera desse celular. Eu não quero que aquele colaborador tire fotos do estoque em si e armazene, né? Tiro os aplicativos que são aplicativos, né, de uso pessoal, Instagram, Facebook, Twitter, não quero que instale isso, tira até o Play Store, o Apple Store, removo tudo. Consigo também, ele vai acessar o Teams, vai acessar o Outlook, mas eu consigo customizar aquele aplicativo para que ele só receba a mensagem. Na hora que ele recebe, ele olha a informação que precisa ser tomada, mas ele não consegue encaminhar para ninguém, não consegue responder aquele e-mail, ele só consegue visualizar. Então, olhe para o hardware em si,
desativo câmera, não faz ligação, tudo mais. Olho para aplicativos, quais devem ser instalados ou não, e desses aplicativos, algumas customizações que eu consigo fazer. E também consigo, onde tem o celular pessoal, quando eu instalo esse MDM, é o celular pessoal de uma pessoa, eu consigo separar o que é pessoal, a pessoa vai continuar utilizando, né, os aplicativos dela ali normalmente, e separo da empresa. Então, tenho lá o Teams, Outlook, o Edge, né, o navegador em si, e eles dois não se conversam, no sentido de que se eu baixar um arquivo ali pela área de trabalho, né, na parte do trabalho em si, eu não consigo mover esse arquivo para o meu pessoal. Não consigo copiar uma informação que está ali no meu trabalho e jogar no meu WhatsApp, e vice-versa também. Eu não consigo pegar algo do WhatsApp e jogar para o meu Teams. Então, eu tenho esse controle. A pessoa vai ser desligada, ou a pessoa está saindo da empresa, eu vou lá e removo apenas o conteúdo, os dados da empresa em si. E aí a pessoa segue a vida normalmente com o celular dela, tá? Eu consigo fazer isso com iOS, o Android, e aí outras políticas que eu consigo implementar também políticas em cima da plataforma Windows. Então, por exemplo, nós aqui da engenharia temos alguns aplicativos que nós podemos usar, mas o RH tem outros, o marketing tem outros, o financeiros tem outros. Eu consigo personalizar esse notebook para que quando ele logue ali, esteja trabalhando, estará pronta ali com os aplicativos que ele necessita e restringo toda a forma, eu quero baixar um arquivo, uma aplicação, tudo mais, posso restringir todos os outros que eu não quero dentro da minha corporação, dentro da minha empresa, tá? Consigo olhar isso para Windows, então criar alguns tipos de script para que rode ali em algum horário específico. iOS, então, as políticas em si dos meus aplicativos que rodam iOS, Mac, Android em si. Tá? Outros recursos bem legais aqui, acesso condicional. Então, eu consigo, nesse acesso condicional, criar geolocalizações para que as pessoas estejam naquela localização, consiga alugar, consiga trabalhar, ou criar bloqueios. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, deu às 18 horas, né, preciso, dropa a caneta, né, solta a caneta e fala, tchau, vou embora. E das 6h10, um login acontece lá no Japão, do outro lado do mundo. Então, cara, é impossível que eu esteja lá em 10 minutos no Japão. Foi uma vulnerabilidade, aconteceu algum problema, e eu consigo bloquear, até mesmo gerar um alerta para o administrador, dizendo, olha, aquele dispositivo, aquele usuário logou 10 minutos lá, o outro lado, ou ele simplesmente não deixe acessar, bloqueie na hora e faça ali não deixe acontecer algum problema que poderia, né, através de um acesso indevido, tá? Atualizações de WSUS, então consigo até agendar que essa atualização seja feita periódica, né, então 10 máquinas hoje, mais 10 amanhã, ou por período, 10 máquinas 10 da manhã, mais 10 depois da meio-dia. Consigo ter esse controle em cima das atualizações do Windows, né, para quem já administrou aí sabe que pode criar alguns problemas, até baixando simultaneamente todas as atualizações, e pode ter algum conflito, alguma coisa. Então, para que o TI tenha um controle legal em cima disso, consigo gerenciar por aqui, tá? Autopilot, então o Windows Autopilot, para que vocês não conheçam, o que acontece? Tem o TI, então tradicionalmente chega uma máquina nova, ele vai lá, formata a máquina, ou ela vem limpa, aí eu instalo os aplicativos que aquela pessoa precisa utilizar, faço o login dela, coloco no domínio, tudo mais, está aqui, entrego para a pessoa a máquina. Isso, o Windows Autopilot, além dele ajudar nessa instalação em si, ele ajuda também com a logística que o próprio TI, a própria empresa tem, no sentido de que, o que é isso?
Nós aqui estamos trocando as nossas máquinas, né? Então, máquinas novas, temos o Intune, e eu sentei lá com o TI, né, para pegar minha máquina nova, ele falou, olha, loga, né, com o seu usuário. Na hora que eu loguei, já tinha as configurações prontas, que o nosso time aqui de engenharia precisa utilizar, e aí ele foi baixando e instalando automaticamente tudo. Então, quando ele terminou, eu tinha a minha máquina pronta para utilizar ali com os aplicativos que eu preciso, e eventualmente eu falei, cara, putz, faltou um, eu trabalho com outros aplicativos aqui e tudo mais, ele não há necessidade dele ingressar na máquina, porque o Intune também, ele meio que tem um TeamViewer ali, um VNC, né, antigo aí, que ele conecta na máquina e o administrador que tem, né, o privilégio de administrador vai lá e pode fazer alguma alteração, uma instalação, tudo mais, mas eu solicitei ao time, falar, preciso desse aplicativo. Ele vai no meu perfil e fala, olha, o Luiz tem acesso, pode instalar esse aplicativo. E aí, no outro dia, quando eu loguei na máquina, tudo mais, né, que encerrou meu chamado, quando eu abri minha máquina, o aplicativo estava instalado ali, então não houve nenhuma necessidade de ele logar e fazer a configuração, não. No próximo reiniciar de máquina, ele já faz a atualização e já puxa e já baixa esse aplicativo e instala também na máquina. Tá? Então, esse piloto automático ajuda muito nesses processos de que a gente pode automatizar e que poderiam ser manuais, desgastar, abrir ticket e tudo mais, e aí o pessoal de TI consegue se concentrar com outras coisas. Tá? Então, é isso, tá? Então, o resumo do Intune é o controle de dispositivos, tanto mobile, devices, acessos condicionais, o Windows Autopilot, WSUS, configuração de MDM, então todos os dispositivos eu consigo controlar aqui na minha corporação, na minha empresa, tá? Bom, um breve resumo, então, permitir que a colaboração ocorra em tempo real, praticamente em qualquer lugar, proteger a empresa com uma segurança integrada, então todos os aplicativos rodando ali, né, e tendo uma segurança em si, e claro, confiável, reforçando que a Microsoft já lidera um bom tempo o mercado ali de segurança, então olhando desde malware, de vírus, de phishing, de ransomware. Gosto sempre de dar esse exemplo em que um cliente veio nos procurar e falou, olha, nossas máquinas aqui foram sequestradas, 5 máquinas da minha empresa, estão pedindo aqui resgate em bitcoins, né? E agora, o que eu faço? Então, e a mensagem que ele deixou e ele falou é que, cara, eu nunca imaginei que a minha empresa com 5 funcionários aqui, eu poderia ter sido, fui atacado, né? Eu sempre imaginei que seria grandes corporações, grandes empresas, mas não. Uma pessoa mal intencionada pode ver uma brecha, e ali foi o que aconteceu, e sequestrou os arquivos, as máquinas, e foi solicitado um resgate. Infelizmente, ele teve que pagar, então teve esse prejuízo de não trabalhar alguns dias, então é um constrangedor. A Microsoft está pronta também para ajudar a resolver e evitar, claro, esses tipos de problemas, esses tipos de ataques também. E uma solução econômica e fácil de usar. Então, vocês puderam ver que a gente, com o Microsoft, consolida as licenças com um único fornecedor, então não há necessidade de eu pegar o mercado de nicho, falar, olha, quero um MDM de uma marca, aí o DLP de outro. Não, a Microsoft está consolidado com isso. Redução de risco em si, total. Administração e implantação, vocês puderam ver com as políticas, como ela foi te guiando, né, vai guiando você para que implemente isso, então precisa ter um conhecimento avançado, né, em segurança ou aplicação dessas políticas. O custo em si de deslocamento, então hoje eu estou em casa, né, estou home, poderíamos estar reunidos, mas sim, teria um custo, um investimento para isso. Automação, né, então melhorias em processos, em automação em si, dentro da empresa, né, com políticas.
E fluxo de caixa, CAPEX e OPEX. Então, uma maior flexibilidade, quero pagar de uma vez, legal, tenho o CAPEX, separei aqui, quero operacionalizar isso, pagar durante alguns meses, beleza, a Microsoft também consegue flexibilizar isso também, tá? E aí, falando desse plano, então, existe o pacote Business, onde já tem a licença Basic, Standard e a Premium, que nós destacamos aqui. A Basic já tem alguns recursos de seguranças ali bem baixos, né, e nem consegue instalar os aplicativos Office na máquina, então tem algumas restrições. O Standard a gente já tem alguns recursos a mais de segurança e os aplicativos instalam nas máquinas. E a licença Premium é meio tudo isso que nós falamos, né? Então, desde o Intune, proteções de informações até do próprio Azure em si, o Defender, acesso condicional, a área de trabalho. Então, se você virtualiza o computador para o seu colaborador, você consegue colocar essa licença para que ele utilize ali numa área de trabalho virtual, tá? Então, a licença Premium, ela contempla isso com um único detalhe, tá? Cada pacote, tanto Business, Standard de Premium, ele tem uma limitação de até 300 usuários. Então, ele pode ter 300 Basic, Standard, Premium, totalizando 900 licenças, tá? Mas para o nosso mercado, talvez até as 300 licenças seja mais do que suficiente. Então, vale muito a pena, com todos esses pacotes de segurança em si, pacotes que estariam até numa modalidade mais alta ali, o E5, já está contemplado nessa licença Premium, tá? E algumas reflexões. Queremos saber as opiniões gerais de vocês, contar o que vocês aprenderam, a experiência, né, que vocês têm hoje, como pode aplicar essas soluções do 365, se vocês já aplicam também. Se a gente já falou de alguma característica ali que falou, cara, vocês foram na dor nossa ali, que pode me ajudar muito, gostaríamos de saber também. E se vocês, claro, se interessam em comprar a solução, se a gente pode entrar em contato com vocês, caso positivo. E se houver necessidade, cara, você falou por cima ali de conformidade, né, de segurança em si, tem como fazer algo mais detalhado, uma apresentação mais específica, nós podemos ajudar com isso sem problema nenhum, tá? Traga para nós a sua dor, seu problema, a gente consegue fazer uma apresentação, alguma dúvida, alguma documentação que vocês precisam ter e repassar isso para as pessoas necessárias para avaliar, nós podemos compartilhar também, tá bom? É isso que eu gostaria que eu passei para vocês, né, essa nossa mensagem. Espero que vocês tenham gostado, foi um enorme prazer estar aqui com vocês essa manhã, e já passo a bola aí para os nossos moderadores encerrarem o nosso workshop. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo, pela presença de todos. Obrigada ao time da Energy pela parceria, e podem contar com a gente, tá bom? Boa terça-feira para todo mundo. Boa terça-feira, pessoal. Lembrando, responda a pesquisa para receber um dos nossos prêmios lá, uma BMW nova, e aí tem as opções de cores também, tá? Então, por favor, responda a pesquisa. O link já está no chat, pessoal. Pessoal, muito obrigado pelo apoio, viu? Um abraço a todos. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.